Nós, do Departamento da Escola Sabatina, gostaríamos de agradecer a todos os professores que se prepararam, né, para essa lição tão especial. Que Deus possa estar nos abençoando. Gostaria, então, de chamar o irmão Carlos, né, para estar fazendo uma oração conosco. Lembrando, irmãos, que nós tínhamos falado aquele que decorou a frase, né, e que trouxe a lição mais antiga. Então, no próximo sábado, a gente vai estar lembrando e estaremos com o brinde também. Pode ser em pé, por favor. Santo e bom Pai, que habita nos altos céus, mais uma vez estamos em Tua santa presença, para Te agradecer por esta escola sabatina, pela Tua presença em nosso meio, nessa escola sabatina. Isso tudo suplicamos, em nome de Jesus. Amém. De nos ajoelharmos, chegou um pedido de oração pelo Fábio. Ele sofreu um acidente de moto há 15 dias e foi muito grave. Ele perdeu uma das pernas e a outra tem várias fraturas, sofreu várias fraturas. E a família está muito abalada com esse acidente, com o que está se passando, e pediu que a igreja orasse. A irmã Maria Miguel, Aparecida Miguel, fez esse pedido. Diz que ele é pai de sua netinha. Então, vamos lembrar desse pedido de oração. Humildemente vamos nos ajoelhar e pedir a presença de Deus conosco. Adorado e santo Deus, bom Pai que estás nos céus, santificado seja o teu santo nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Agradecemos a ti porque estamos diante de ti e cremos que só o teu poder o poder do teu Santo Espírito, pode fazer-nos entender e compreender bem definitivamente os ensinamentos da tua palavra. Nós somos falhos, somos pecadores, perdoa e aceita-nos assim como nós nos encontramos. Pedimos, ó Deus, que tu use a tua serva, que vai partir conosco o pão da vida. Que o teu bom Espírito inspira ela, dê a ela sabedoria, e a nós como ouvintes, que possamos estar bem atentos, com o verdadeiro interesse de ouvir os teus ensinamentos, de compreender e também de pôr em prática na nossa vida diária. Ajuda-nos, ó Deus, nos converter a ti cada dia, cada instante da nossa vida, e pedir o teu poder para que possamos cada dia subir um degrau na escada da perfeição, com o verdadeiro interesse de alcançar a medida da estatura completa de Cristo Jesus, o teu Filho amado, nosso Salvador, que é a nossa única esperança. Pedimos, ó Deus, que batiza-nos com o poder do teu Santo Espírito, para que possamos compreender definitivamente os ensinamentos da tua palavra, e que possamos tornarmos uma só família, unidos, com um propósito de crescer na graça, no conhecimento, na perfeição e no amor que é em Cristo Jesus. E que finalmente todos nós sejamos contados nas fileiras dos salvos para gozar e desfrutar das delícias eternas que tu tens preparado para aqueles que te amam, aqueles que guardam os teus mandamentos. Faça segundo a tua vontade, sem merecer, nós o pedimos e agradecemos em nome e pelos méritos de Jesus. Amém. Senhor.
Agradeço novamente pela oportunidade de estar aqui. Confesso aos irmãos que eu gosto demais dessa igreja. Eu já comentei, não sei se tinha comentado com a Elaine também, que eu tenho vontade, que a gente já cogitou várias vezes de vir frequentar aqui. Só que por um motivo ou outro, passa de um lado para o outro, acaba não dando. Gosto demais dos irmãos, acho a igreja bastante aconchegante e bem com cara de igreja, que trabalha, sabe, que faz as coisas e tal. Isso faz parte da igreja. Me lembra a minha igreja, de onde eu vim. Vamos orar, falar com o nosso Deus? Pai querido e bendito, muito obrigada, Senhor, porque temos a oportunidade a cada sábado de ouvir a palavra de Deus, de receber, de ter contato espiritual, de nos ligarmos diretamente ao céu. Sabemos, ó Pai, que durante toda a semana nós temos o nosso culto, temos tido essa oportunidade, mas agora nós podemos nos confraternizarmos. Temos a oportunidade de fazermos isso juntos, em família, entre amigos, entre irmãos. Permita, ó Pai, que as palavras venham realmente do céu. Permita que nós possamos sair daqui cheios do seu Santo Espírito, de modo que possamos também transmitir esta verdade a outras pessoas, em nome de Jesus. Amém. Bom, o povo, desde que Deus criou o homem pecou e o homem saiu do jardim do Éden, é uma constante busca de Deus pelo homem. Deus é criando alianças, é indo atrás do homem, é perdoando o homem, é traçando planos para que o homem se aproxime de Deus e aquela coisa e tal. E o homem é constantemente se apartando de Deus. E assim foi, e assim continua sendo. E os antediluvianos, eles estavam tão longe de Deus, apesar de ter a inteligência que tinham, tão afastados de Deus, que não era possível observar, identificar a imagem do Criador naquelas pessoas. Aquelas pessoas estavam mais se assemelhando ao inimigo de Deus do que a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu fico imaginando, porque no livro História da Redenção, Ellen White diz que antes do dilúvio, o Éden estava aqui na terra. Não é isso que nós sabemos? O Éden estava aqui na terra. E haviam 2 querubins, 2 anjos que ficavam à porta do Éden com suas espadas flamejantes de fogo para não permitir a entrada do homem e que ele comesse o fruto da árvore da vida. Adão levava sua família no momento de adoração do culto ali, diante do jardim do Éden, diante daquele local que eles não poderiam entrar, e explicava e contava aos filhos, aos netos e assim por diante, sobre o Deus de amor, sobre a maravilha que era aquele jardim e que eles não poderiam mais entrar, mas que Deus um dia retornaria e então eles poderiam participar daquele momento novamente. E eu fico imaginando como pode. O jardim do Éden estava lá e mesmo todo mundo podia ver, não podia entrar. E mesmo assim o homem se distanciou em idolatria. Passou a viver longe de Deus. E o negócio estava tão feio que Deus então teve que mandar o quê? O dilúvio. E o dilúvio foi algo terrível. Era água que descia, era água que subia. E pedras eram lançadas longe. E foi tão terrível o dilúvio que o Espírito de Profecia no deserto da tentação, Ellen White diz que Satanás e seus anjos temeram. Acreditaram que naquele momento eles iam morrer. Que a graça tinha, sabe aquela coisa? Que tinha sido o limite para o homem e o limite para eles. Não dava mais. Mas não foi assim. E então Deus cuidou daquela frágil embarcação. Porque por mais que a gente veja a descrição da Arca de Noé, vamos combinar. Era água de cima, era água de baixo, era pedra, era tudo que tinha direito. Deus cuidou de uma frágil embarcação, porque a arca era frágil. E ali diz que os anjos de Deus cuidavam daquela barca para que ela permanecesse intacta, para que Noé e sua família e os animais que estavam ali pudessem sobreviver diante de tudo aquilo. E depois de 40 dias, 40 noites de dilúvio e tal, e quando a terra secou e o homem saiu, e agora aquela era a igreja de Deus. Eram naquelas poucas pessoas que Deus havia identificado a possibilidade da recriação deste mundo. E ali estava aquela humanidade, aquela pequena igreja, aquele pequeno grupo. Deus faz uma aliança que o mundo não seria mais destruído. E você fica pensando, pronto, tirou a elite, o remanescente. Agora a coisa vai. Que você pegou a coisa boa da humanidade. Agora a coisa anda. Mas não foi assim. Novamente o homem se afasta de Deus, a tal ponto de Gênesis 11. Gênesis 11. Então vamos ler juntos.
diz assim: ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar. Grava esse nome. E habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens edificaram. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem, isto é, apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Verso 7. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali para a superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Ponto. Essa é a história que muitos conhecem, todos nós, né? E as crianças da Torre de Babel. Nós escutamos e ouvimos muitas vezes falar que Babel significa confusão, certo? Mas a melhor tradução para a palavra Babel significa porta de Deus. Porta de um Deus. Então, Babel, na verdade, significa porta de um Deus. Acontece que a população, a antiguidade, os idólatras, eles tinham por costume o seguinte: o povo que faz as escavações já viram isso. Diante de uma estátua, de um Deus, eles também edificavam ao lado uma torre. Porque esta torre era a porta do Deus, que ligava o Deus à terra, e eles ao Deus. Então eles edificavam essa torre próximo a esse Deus, fosse qual fosse o Deus, para que essa porta tivesse a ideia, eles acreditavam nisso piamente, que aquele Deus passaria por ali. Entendeu? Então Babel significa a porta de um Deus. E aí nós encontramos uma pessoa muito esperta nessa história. Voltamos para o capítulo 10, verso 6. A família de Noé estava ali. E Noé teve seus 3 filhos. E nós sabemos que um desses filhos demonstrou um caráter duvidoso. E vamos lá para o verso 6. Os filhos de Cã: Cuxi, Mizam, Put e Canaã. Os filhos de Cuxi. E aí continua lá a história. Daí, verso 8. Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Aparece aqui um cidadão, Nimrod. E a Bíblia esclarece que esse camarada começou a ser poderoso na terra. Para a Bíblia fazer esse registro, é porque ele começou a ser poderoso mesmo. E vejam o verso 10. O princípio do reino de Nimrod foi Babel. Paremos aí. Nimrod, que era um cara poderoso, ele teve uma ideia que agora nós descobrimos que não é tão nova. Ele quis concentrar religião e política no mesmo lugar. E ele pensou assim: olha, se eu concentrar religião e política num lugar só, de uma forma só, o meu poder vai ser muito maior. Certo? Eu vou conseguir manipular as pessoas ao meu favor. Então, Nimrod construiu na planície de Sinar, que depois passou, quando a terra de Babilônia, lá, onde o povo foi cativo, é lá, Sinar, é essa mesma planície. Babilônia e Sinar é o mesmo local, a mesma terra. E lá na planície de Sinar, ele resolveu construir uma grande torre. Quando nós escutamos a construção da Torre de Babel, nós não estamos falando de um condomínio de luxo. Nós não estamos falando de um lugar que: oi, vizinho, tem sal aí? O meu acabou. Oi, vizinha. Não é isso. A construção da Torre de Babel era uma construção religiosa. Primeira coisa, era uma construção religiosa. E nesta construção religiosa, Nimrod, ele pensava o seguinte: todos vão estar lá e eles terão a oportunidade de, num único lugar, adorar os vários deuses. E cada um poderia ir lá, né, naquela torre, que era diante da torre que eles iam à adoração a Deus, e eles estariam lá. E no topo de toda aquela torre estaria o Deus dele, que era o Deus similar a Baal, porque da chuva, dilúvio. Estava lá. E todos iriam se concentrar ali em adoração aos deuses.
E nós sabemos muito bem, que nós já estudamos e já lemos e tudo mais, e estudamos a Bíblia, a lição de escola sabatina, que o local de adoração aos deuses, as práticas de idolatria eram terríveis. Eram terríveis. E Deus desce então para confundir. Às vezes nós imaginamos, nossa, Deus desceu para confundir porque o povo ia chegar ao céu. Gente, francamente, pensa bem. Nós, com a nossa tecnologia de hoje, dá para crer que esse povo ia chegar em algum canto? Vamos combinar? Eles podiam até... Não, essa céu que diz que eles queriam chegar ao céu, era o céu que depois os gregos chamavam de Olimpo, era o céu dos deuses. Eles acreditavam que essa ia ser a forma de adoração aos deuses. E eles, então, construíram essa torre. Essa construção religiosa. Isso, depois que passaram por dilúvio, depois de tudo que Deus fez, Deus cuidando da arca e tudo mais, e o povo dá uma dessa. Né? A gente fica assim, perplexo. E aí nós vemos a grandiosidade de Deus na construção da Bíblia, como foi revelada para nós. Vamos, então, no verso 12. Termina lá a história da Torre de Babel, então, que o povo quis construir, e aí Deus vem, confunde as línguas, não permite que tal construção aconteça, que a torre, que a porta dos deuses, né, idólatras, estivesse ali construída, e logo na sequência o escritor do livro aqui coloca o capítulo 12, o chamado de Abraão. Verso 3. Não, peraí. Verso 1. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da tua casa, do teu pai e da tua mãe, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. E aí sai Abraão do meio da parentela. E diz lá no verso 7. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse, darei a tua descendência a esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Paremos por aqui. Olha que fantástica a construção. Bom, eu gosto muito de ler, né? Mas talvez seja o problema do ofício. Mas olha só que fantástica a construção que Deus inspirou as pessoas, os profetas, os escritores da Bíblia. Saímos dos edificadores de torre. E Deus coloca na sequência da narração o chamado a Abraão. E Abraão foi chamado para, no meio daquela imoralidade, no meio de todas aquelas práticas idólatras, no meio de um mundo corrompido, Abraão foi chamado para ser um edificador de altar, em contrapartida da edificação de torres. Um edificador de altar. E diz a Bíblia, se nós continuarmos lendo, que por onde passava Abraão, onde quer que ele andasse, ele edificava um altar. E aquele altar não era derrubado, ficava ali como monumento para qualquer outro que passasse ali, pudesse ver, observar aquele altar e saber que ali houve um adorador, que ali havia um adorador do Deus vivo, porque havia um altar edificado. Veja que maravilha a construção. Hoje nós também, cada um de nós, somos chamados para sermos edificadores de altares e não edificadores de torres. Edificadores de altares. Colocarmos a nossa vida, assim como Abraão, como um testemunho para que neste mundo, também de imoralidade, também de pecados, também de tristeza, de ódio, pessoas possam, através do nosso testemunho, do altar que levantamos ao nosso Deus, conhecer o Deus verdadeiro e saber que aqui existem adoradores, edificadores de altares. Precisamos ser edificadores de altares. Mas o mundo coloca aí as torres que são levantadas. E muitas vezes nós levantamos torres. Que torres são essas? Tudo aquilo que nos afasta de Deus. Tudo aquilo que tira a nossa concentração, a nossa atenção das coisas celestiais. Tudo aquilo que muda o nosso contemplar de olhos das coisas divinas. Todas essas coisas são torres que são levantadas em adoração a este mundo, a idolatria deste mundo. Torres que nos afastam de Deus. Por exemplo, torres dessas novelas imorais que tem por aí. São torres, sim, que são levantadas. Torres. Outros exemplos, pornografia, torres que são levantadas. Locais inadequados para ir, torres que são levantadas. Torres que o mundo tenta colocar para nós. A torre do egoísmo, a torre do dinheiro, torres. A torre, quem sabe, também
desse mundo consumista em que nós achamos que temos que ter. São torres que são levantadas. E nós, diante dessas torres que são levantadas, que são colocadas aí no mundo, somos chamados como o povo remanescente que somos, para assim como Abraão, sermos edificadores de altar. Edificadores. E quais são os altares? O clube desbravador é um altar levantado ao nosso Deus. O clube de aventureiros, o culto, a nossa devoção matinal a cada dia, são altares que levantamos ao nosso Deus. A devolução do nosso dízimo e as nossas ofertas são altares que levantamos ao nosso Deus. O nosso testemunho pessoal são altares levantados ao nosso Deus neste mundo corrompido, que necessita urgentemente de edificadores de altares. Em um mundo de trevas, perdido em idolatria, Abraão foi um edificador de altar. E nós, neste mesmo mundo perdido em idolatria, um mundo em que edificam torres, nós somos chamados a sermos edificadores de altar. As pessoas precisam ver através de nós, que existe sim esperança. Nós pensamos muitas vezes que não, que o povo aí não quer ouvir. Uma certa vez eu estava fazendo uma disciplina do mestrado em comunicação. A disciplina chamava Palimpesto, o poético do corpo no cotidiano. Olha só que chique o negócio. Aí eu estava fazendo essa disciplina, eram 2 professoras que davam essa aula. E naquilo que nós estávamos estudando, tal, num determinado dia, o grupo chegou num assunto lá, e aí eu já chego no assunto. Eu sempre escutei, para um pouquinho, dá um comercial, coloca lá. Eu sempre escutei, às vezes, pregadores falando assim no sentido, porque a pessoa que tem um vazio, você tem um vazio no coração que só pode ser preenchido por Deus. Todo mundo já ouviu isso alguma vez, né? Eu que sempre fui criada na igreja, aquela coisa, eu achava isso uma história de pregador, e você tem um vazio, eu falei, mas que coisa de vazio é esse, que eu não sei que vazio é esse, que todo mundo sente, né? Não, isso é frase feita. Ninguém sente vazio, coisíssima nenhuma. E eu estava esse dia nessa disciplina. Voltemos então para o início da história. Aí eu estava lá e, de repente, não sei por que coisa, cargas d'água, que eu não vou nem lembrar, eu só lembro do fato. Estávamos lá quando a professora virou e disse o seguinte, então assim, todo ser humano é inerente ao ser humano, todo mundo tem um vazio. Aí eu olhei aquela história, virei, todo mundo tem um vazio. E eu acho que esse vazio é porque o que a gente faz, e começou a falar, eu faço isso, eu faço aquilo, todo mundo falando, porque eu tenho um vazio. Eu falei, meu Deus, e não é que esse negócio existe? Aí virou para o outro, não, eu tenho vazio, é o meu vazio. E os alunos começaram a falar, o meu vazio em relação a isso, e meu vazio é naquela, por isso que eu faço isso, por isso que eu estudo, porque eu trabalho, porque não sei mais o quê. E a pessoa faz isso, e eu, Senhor, existe um vazio mesmo. Aí viraram para o meu lado, e você, Fabiana, e o seu vazio? Eu não tenho. Estou preenchida. Não tem. E aí eu tive a oportunidade de falar para eles do vazio, como nós conhecemos, e que nós temos realmente, que não é frase de efeito, só pode ser preenchido por Cristo Jesus. Gente, o mundo carece desesperadamente de pessoas que possam edificar altares de testemunho, pessoas que possam mostrar para elas a Cristo Jesus, pessoas que possam ser condutores de esperança a este mundo. O mundo precisa, às vezes nós não sabemos. As pessoas estão sedentas da verdade. A semana passada, até tinha contado no colégio lá, eu estava no primeiro dia, numa matéria lá do mestrado. Feliz da vida, eu gosto bastante de estudar, cheguei 40 minutos antes, sentei lá, estava feliz, contente. E foram chegando os colegas e também o professor. E quando eles chegaram lá, pessoas mais velhas e tudo, e aí eu sou assim bastante atrevida no bom sentido, viu? Vou dizer para vocês assim, eu tenho autoestima lá em cima. Não tem, nossa, Jesus me fez, fui feita em imagem e semelhança de Deus, me basta. Estou feliz e estou contente. E lá com a minha autoestima lá em cima. E o professor, que é um bambambam, eu nem sabia, para ser bem franco, um senhor de 63 anos, uma simpatia de homem, ele começou a pedir para os alunos se apresentarem, dizerem quem era e tal, tudo. E eu, com a minha autoestima lá em cima que eu tenho, quando o povo começou a se apresentar, se tivesse um buraco, eu tinha me enfiado. Era lá que eu ia parar. Falei, Senhor, meu pai, o que eu vou falar com ele, né? E aí, uma era do doutorado de não sei das quantas, outro doutorado de não sei mais o quê. O outro tinha feito doutorado no exterior, e o outro não sei mais o quê. Eu falei, e o que eu vou falar na minha vez, né? E eu pensando, não tenho o que falar. E eu ali, concentrada em mim, procurando uma né? Aí, quando chegou a minha vez, eu era a última. Quando nós vamos fazer a inscrição, a gente manda também o nosso currículo lá. Eu acho que lá no currículo ele já tinha visto que eu era sem nada, né? Aí eu fui a última.
Estava eu lá, posicionada, quando ele pediu para falar, me apossei da voz, né, o Fabiana, tal, e também, e trabalho, que a gente ia dizer, eu trabalhava tudo, no Colégio Adventista Boqueirão. Ele parou, olhou para mim. Você é adventista? Eu sou. Então você já leu o livro Nisto Cremos? Eu olhei para o homem, já? Nossa, mas é uma maravilha. Eu sei que nessa disciplina, não é adventista, é uma pessoa católica. E nessa disciplina tinha um padre que estava fazendo doutorado. E o padre, realmente, o livro é maravilhoso. Leiam, foi parar o nome do livro, Nisto Cremos lá. Eu assim, falei, meu Deus, em face de tudo isso, vou também dar meu testemunho. Leiam o livro, por favor. O livro é muito bom. E todo mundo ali falando. E eu fiquei olhando aquelas pessoas e disse que era inteligente e tal. Percebam o seguinte, aquele povo não estava falando de um livro de evangelismo, que a gente usa normalmente, né? Ele estava falando de um livro doutrinário. E aí, continuando, ele virou para o colega dele, meu colega de turma, gente, veja só que pessoa chique. Ele fez doutorado lá nos Estados Unidos, estava ali do meu lado. Aí ele virou para esse colega e falou assim, viu? E você conhece a Superbom? Aí ele virou e falou assim, eu conheço, eu como tal coisa. Eu estava tão atordoada que eu nem sei nem o que ele comia, mas ele falou lá o que ele comia. Eu como tal coisa. Aí ele virou e falou assim, viu, essa moça aqui, com certeza ela é vegetariana, não é? Por Deus eu sou. Aham. Aí eu falei, sim. Então, alimentação e tal. E falando, gente, as pessoas estão sedentas da verdade. Nós deixamos muitas vezes de levantar altar e nos unimos ao mundo para edificar torres, quando na verdade as pessoas estão sedentas que nós levantemos a verdade, preguemos a verdade, vivamos a verdade, para que elas possam se unir a nós. O mundo precisa de edificadores de altares. Você e eu fomos chamados para essa maravilhosa, essa grande lição, de sermos edificadores de altares ao nosso Senhor Jesus Cristo. Veja só a Bíblia em Gênesis 22, 18. Diz assim, Deus falando a Abraão, né? Nela, na sua descendência, Abraão, serão benditas todas as nações da terra, porque obedecestes a minha voz. Olha o que Abraão descobre. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, porque obedecestes a minha voz. Quer você que a sua família seja bendita? Quer eu que a minha família seja bendita? Então ouçam, vamos ouvir a voz de Deus? Quer que através de nós toda essa comunidade possa ser bendita? Então vamos ouvir a voz de Deus. Mas não podemos ouvir a voz de Deus enquanto não nos separarmos para ouvir essa voz maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus quer usar todas as pessoas. Deus quer usar crianças, adultos, jovens, senhores, senhoras. Todos Deus quer usar. Mas nós precisamos permitir que Deus use a cada um de nós. O que Deus pode fazer através das nossas vidas, nós não temos ideia. Nós não imaginamos, porque Deus sempre faz muito mais do que nós imaginamos. Quando eu era pequena, eu tinha 9 anos, estava na 3ª série, a professora, no primeiro bimestre, a professora pediu uma redação. Era uma redação sobre a Páscoa. Quando nós somos pequenos, a gente não imagina que a gente é único adventista. A gente acha que todo mundo é mais ou menos da nossa igreja, né? E eu imaginava que o povo não tinha o mesmo jeito de pensar que eu. E eu lá com meus 8 anos, na verdade, não tinha 9 ainda completo, 8 anos, fui escrever a minha redação sobre a Páscoa. E aí eu comecei. Porque eu lembro como se fosse hoje. E achando, né, que todo mundo escrevia a mesma coisa. Porque Páscoa significa liberdade. E aí comecei lá, do tempo do Egito. Eu sempre gostei de escrever, gente. Por isso, né, por isso fiz letra. Porque no tempo do Egito, daí dos escravos, e fui, que Deus libertava, tal. E virando a página, eu lá empolgado, com meus 8 anos de idade. E tal, e agora Deus nos chamou para a liberdade do pecado, e assim por diante, e a Páscoa significa esse ponto final. Terminei lá o texto enorme, lá e entreguei. Ok. Quando foi na primeira reunião de pais, minha mãe foi à reunião, tal, e aí a professora sai com o texto. E leu tal, o texto, e disse, viu, quem que é a mãe da Fabiana, minha mãe. Aí ela leu o texto e falou assim, olha, eu nunca tinha ouvido isso.
Todas as crianças escreveu sobre a Páscoa, o coelhinho e tal, que queriam ganhar, e chocolate e tal. E aqui o que foi escrito, na verdade, eu nunca tinha ouvido isso, eu nem sabia disso. Queridos, uma criança escreveu? Deus nos usa para que as pessoas possam saber sobre a verdade, sobre o amor, sobre a liberdade, sobre o propósito dele na vida de cada um de nós. O que Deus pode fazer através de você, você não consegue imaginar. Nós não podemos imaginar. Deus tem plano na nossa vida, mas para que Deus possa nos usar, mas para que Deus possa fazer esses trabalhos em nós, né, através de nós, por nós, Deus precisa que nós derrubemos as torres que tem por aí. As torres das novelas, dos filmes, das músicas seculares. Tem gente que diz assim que não é possível ouvir a voz de Deus. Não, essa história aí que dá para ouvir a voz de Deus não é verdade. É verdade sim, é possível ser. Comecemos a levantar de madrugadas por um tempo aí, nem que demore 1 ano, a gente acostumando o nosso corpo, e você vai ver, e eu vou ver se não é possível ouvir a voz de Deus como eu posso ouvir você e você pode ouvir a mim. O problema é que nós não queremos pagar o preço disso. Aí dizemos que Deus não fala com a gente. Sai de manhã, quando estou saindo para trabalhar, eu saio às 6 da manhã de casa. Eu estou passando e já encontro jovens indo para a escola. Estão com o negócio pendurado no ouvido. Como que Deus vai falar com alguém? Como que pode conversar com você se você está com o negócio pendurado no ouvido o tempo todo? Aí chega em casa do serviço, a primeira coisa que faz é o quê? Diz para mim, o que a gente faz quando a gente entra em casa? Primeira coisa. É ligar a televisão. Não vem dizer que é só em um outro lugar que acontece, não. Nós ligamos a televisão. Colocamos a TV. Por quê? Eu não vou assistir aqui para ouvir o barulho. Enquanto eu estou lá passando a roupa, sei lá o que eu estou fazendo. Ouvir o barulho. E ficamos nesse mundo que Satanás fez, conturbado, barulhento, ouvindo ruídos. E não damos a oportunidade de Deus falar conosco. E depois ficamos, que a gente não consegue ouvir a voz de Deus. Não dá para saber exatamente qual é o plano de Deus na nossa vida. Não dá mesmo. A gente não deixa ele falar. Precisamos derrubar todas essas coisas, essas torres que têm sido levantadas e que nos separam do amor e do plano de Deus na nossa vida. A torre do descaso. É um descaso que nós temos muitas vezes com as coisas de Deus, com as coisas sagradas. Né? Tudo dá para fazer de qualquer jeito, qualquer horário, qualquer coisa. Não. Temos que nos concentrar que tudo que tem aqui é um grande conflito, gente. É vida ou morte. Satanás está brigando pela minha vida. E eu? O que eu estou fazendo diante disso? Está brigando pela vida do outro. E eu? O que faço diante disso? Há um grande conflito. E eu tenho que me decidir se eu estou levantando torre ou estou levantando altar. Quem sou eu? Não dá para ficar nulo diante das coisas. O altar é um local de sacrifício. Não é possível sermos edificadores de altares sem sacrifício. Nós lembramos muito bem que o altar era levantado e era colocado o quê? Um cordeiro, um animal. O sacrifício era colocado. Cristo representado ali. Nós podemos levantar altares, temos que ser edificadores de altares, mas através do nosso sacrifício. Há um sacrifício a ser colocado ali. Levantar cedo, mudar a nossa alimentação, devolver as nossas ofertas. Vai dizer que é fácil? Quando você está lá, gente. É muito fácil falar de devolver os dízimos e as ofertas. Mas quando chega no final do mês, que a conta ficou para pagar, e você, num ato de obediência ao Senhor, coloca sobre o altar a oferta, o dízimo, gente, vamos combinar? O dízimo é uma coisa que em qualquer parte é difícil. Para quem ganha R$100, tirar 10, ficar com 90 é difícil, mas para quem ganha uma fortuna, tirar uma fortuna, parece que o negócio é muito volumoso. É o sacrifício que é colocado ali. Levantar cedo. Pensa que é fácil? A gente já acorda mais cedo. A gente às vezes fica falando, porque... Não, vamos falar a verdade. Levantar mais cedo que a gente levanta não é fácil. Porque o mundo que a gente vive aqui é um mundo que corre. E se você não correr junto, você fica no meio do caminho. Você tem que correr. Tomar a decisão de levantar mais cedo ainda que o normal para fazer o culto é um ato de sacrifício. É uns minutos, é a hora, é meia hora de sacrifício que você coloca sobre o altar edificado ao nosso Senhor. Pensa que é fácil mudar a alimentação? Eu não estou falando de vegetarianismo, não só. Mesmo porque, lembra que o ano passado teve aqui uma mulher, não lembro, de Brasília, que veio falar. Então, ela falou que era para marcar uma data. Foi naquele dia que eu decidi marcar a data, gente. Então, faz agora.
diante de janeiro, desde janeiro que eu não estou comendo, foi diante daquela pregação que ela veio aqui. Em nome de Jesus, amém. Mas, pensa que é fácil? Diante de toda a situação que nós vivemos, é o corre-corre. Ai, não é para comer fritura. Não é muito mais fácil você jogar o negócio lá na panela e sair a batata frita, que aliás é muito gostosa? Mas é mudar a cabeça e colocar diante do altar de Deus, colocar ali o nosso sacrifício ao nosso Senhor, em resposta a tudo aquilo que Ele faz a nós. Queridos, vamos abrir 1 Reis 18, verso 21. Diz o seguinte: então Elias, esperar um pouquinho ainda. Então tá lá. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Hoje diante de nós há a mesma pergunta: até quando? Até quando? Não, Fabiana, mas até quando? Até quando permaneceremos ao lado de Deus, das coisas de Deus, e espiando o que tem do outro lado? Até quando vamos pensar que, poxa vida, mas é tão gostoso fazer tal coisa? Até quando? Até quando vamos nos preocupar com as coisas dessa terra? Ô, Fabiana, até quando, Fabiana, você vai se preocupar com isso? Até quando? Essa é a pergunta de Deus. Nós ouvimos muitas vezes o povo levantar, tem uma reunião de jovem aí, olha, desde que eu sou jovem, que já faz um tempinho, é uma coisa que... perguntas para o jovem. O jovem pode perguntar o que quiser na Bíblia. Aí um levanta a mão. É a mesma pergunta de sempre. Pode ir ao cinema? Gente, até quando a gente vai ficar aí olhando se pode ir ou não pode ir? Ah, não pode. Mas por que não pode? Porque tem coisa mais importante para a gente fazer. Há um mundo para se salvar. E a gente está preocupado aí se a gente pode ou não pode assistir tal coisa? Há coisas que precisam ser feitas, pessoas que precisam ser levadas aos pés de Cristo, nossa vida que precisa ser santificada. O nosso altar precisa ser levantado em presença ao nosso Deus. Há mudanças que precisam ser feitas e nós estamos preocupados com coisas pequenas. Até quando? É a pergunta que é feita a nós, é a pergunta que é feita a mim. Até quando? Queridos, é hoje o dia da mudança, não é amanhã. É hoje o dia da decisão. É hoje que a minha vida precisa ser levantada como um altar diante de Deus, para que o mundo lá fora possa ver através de mim a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Para que o mundo possa ver lá fora, através de você, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Amém? É hoje o dia. Hebreus 11. Devemos ser tal como está escrito aqui em Hebreus 11, verso 38. Diz o seguinte: homens dos quais o mundo não era dignos, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos santos da terra. Olha só, de novo, homens dos quais o mundo não era digno. Essa deve ser a descrição feita de nós. Homens e mulheres dos quais o mundo não era digno. Porque não contemplamos as coisas deste mundo. Porque não estamos preocupados com as torres deste mundo. Mas porque somos, assim como Abraão, edificadores de altares, levando a mensagem do advento a todo canto, a todas as pessoas. Levando a Cristo Jesus para que os vazios, as pessoas que têm um buraco no caráter, um buraco na personalidade, um buraco no sentimento, um buraco na alma, possam ter esses buracos preenchidos pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. Somos nós que temos que ter esta descrição. Homens dos quais o mundo não era digno. Por quê? Gente, vamos falar francamente. Queremos ser dignos do que deste mundo? De pais que fazem maldade com seus próprios filhos? Dignos de quê? O que tem aqui esse mundo para que a gente seja digno dele? Corrupção? Falta de dinheiro?
O que tem este mundo que nós queremos? Não. Nós somos pertencentes a uma nova terra. É esta terra que nós aguardamos. Aquela em que viveremos eternamente com o nosso Deus. Amém? Somos herdeiros da promessa. A mensagem de Deus, o Espírito Santo, não se recebe de qualquer forma. Queremos o Espírito de Deus para fazer a transformação neste mundo? Amém. Mas precisamos estar vivendo de acordo com isso, pedindo isso ao nosso Deus. Serviço Cristão, Ellen White diz que às vezes nós não recebemos o Espírito de Deus porque não pedimos. Isso é muito sério. Dizer que não recebemos porque não pedimos é dizer que ainda estamos em dúvida se queremos deixar de espiar as coisas que há do outro lado. 2 Timóteo 2,12. Eu estou terminando. Diz o seguinte, um pouquinho antes. Opa, peraí. 2. Tá. Irmãos, cometi uma gafe aqui. Coloquei o verso errado e não. Ah, não, não é 2, é 3,12, achei. 3,12. Ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Não é fácil. Não é fácil derrubarmos as torres que são levantadas e sermos edificadores de altares. Mas temos a consolação, a certeza que quando tomamos essa responsabilidade, quando aceitamos esse desafio, Deus fará por nós. E aí, aquilo que de fato não era fácil, Deus fará por nós. E então vai ser muito fácil, porque não é a gente que vai fazer. Deus vai fazer pela gente, né? Vai ser muito bom. Temos que ter na ideia aquilo que foi dito para Timóteo. Vamos lá, 1 Timóteo 6,11, para concluirmos. Tu, porém, Timóteo 6,11. É como se estivesse sendo dito para mim, Fabiana, né? Cada um de nós. Tu, porém, ó homem de Deus, mulher de Deus, foge destas coisas que estão listadas lá em cima, orgulho, dinheiro assim. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Combate o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste boa confissão perante muitas testemunhas. Tome você e eu posse da vida eterna que Deus nos deu, que fizemos nós confissão, levantemos os nossos altares e então, através da nossa experiência individual com Cristo Jesus, vamos permitir que este mundo possa ver que nós somos dele. Que nós possamos cantar agora este hino, não tem? Oh, então sou de Jesus de novo. Eu queria o somos teus, mas tudo bem, sou de Jesus. Que nós possamos viver isso realmente, que somos de Jesus. Que o mundo possa ver Cristo Jesus estampado em nós, através de nós, e que a nossa vida diária possa ser uma vida de transformação num mundo que clama por justiça, amor e misericórdia. em 2006. Vamos nos colocar em pé? Este hino é tão bonito quanto o outro que eu queria. Pensa assim, é uma forma de nós declararmos publicamente que somos de Jesus. Podíamos cantar outras coisas, mas vamos cantar que somos dele. Qual dos dois irei servir? Há só uma decisão. Quantas vezes procurei os prazeres deste mundo, encontrei mil motivos pra chorar. O inimigo sempre
trevas ao redor, ele quer me destruir. Só Jesus pode me dar a real felicidade e poder para ser o vencedor. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, alimento a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Decidi testemunhar, mesmo em forte provação, rejeitando pela fé o pecado e seu sabor. No caminho de Jesus estarei sempre seguro, e assim eu prossigo rumo ao céu. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, alimento a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Mas do que em qualquer outro tempo, o momento é de escolher, sem temer, sem hesitar. Eu escolho Jesus, sou de Jesus, o Senhor da vitória, alimento a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Querido Jesus, que este hino possa ser uma realidade na minha vida e na vida de cada um que está aqui. Em nome de Jesus. Amém. Ao sair deste santo lugar, onde ouvi a palavra de Deus, onde vim adorá-lo em paz, e o céu pôde ouvir meu louvor, vou sair mais confiante em meu Jesus, mais firme